Voltamos aqui no programa Além da Notícia nesta noite falando sobre reforma agrária e eu me lembro que 50 anos atrás, a gente recordou tanto nos dias passados aí o golpe militar, a queda de João Goulart. 50 anos atrás, no discurso de João Goulart, quando assumiu o governo, ele colocava como uma das suas metas a reforma agrária e disse que foi talvez por uma dessas suas propostas de reformas que ele também teria sido destituído do poder. E a questão continua até hoje, no caso da reforma agrária, e estamos aqui com esses dois convidados. Alguém que não tem terra, alguém que deseja terra, aliás, essa é uma situação que quem vive nos grandes centros talvez desconheça completamente. Alguém que não tem terra e que está à procura de terra, é característico de alguém que está no interior do país? Bom, a experiência que a gente tem tido, né, pelo INCRA, basicamente, a demanda por terra ela se apresenta a partir da luta pela terra, né, organizada pelos movimentos sociais do campo, que fazem parte da nossa democracia, fazem parte, né, da nossa vida democrática, reivindicam o acesso à terra, né? Então nós temos movimentos sociais conhecidos por todos, né? Eles basicamente identificam trabalhadores rurais que ou perderam a terra por características dessas de condições físicas do meio que não se viabilizaram, ou trabalhadores que foram desempregados, né, de atividades outras agrícolas colocadas. E então, nesse sentido, a gente trabalha basicamente com esse público que chega até nós. O que a gente tem feito mais recentemente é que para qualificar, né, o perfil desse demandante do programa de reforma agrária, para saber se é uma pessoa que realmente precisa da terra, né, nós, primeiro, em parceria com as prefeituras, fazemos com que essa família esteja cadastrada no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, que é o mesmo que viabiliza o programa Bolsa Família, né, para que essa família esteja minimamente amparada enquanto ela não acessa a terra por ter seus direitos garantidos. E, em segundo lugar, esse ano nós estamos inovando, fazendo com que essas famílias também acessem o Pronatec, para que elas se qualifiquem, para que quando elas acessarem a terra, elas já tenham um conhecimento, para além da sua memória e da sua história, né, de vida no campo, com essas novas tecnologias. Disso que a gente estava falando um pouco antes, que é muito importante o agricultor entrar na terra e já conhecer quais são as melhores práticas, para que ele não só colha a safra que ele tá plantando agora, mas que ele colha também as próximas. Para quê? Porque tem que corrigir o solo, tem que cuidar do solo, tem que cuidar da água, tem que ter todo esse manejo ambiental importante. Muito bem. O Pronatec, ele de fato, ele oferece hoje condições, ele oferece formação para que a pessoa que recebe a terra, ela de fato tenha o melhor proveito daquela terra, não é? O Pronatec, eu inclusive fui o relator do Pronatec na Câmara, por coincidência, né? Eu fui o relator um dos relatores, né? Eu fui o relator na Comissão de Finanças, nós éramos 4 relatores, eu fui o relator desse programa na Câmara dos Deputados. E ele é um programa que veio justamente com esse objetivo. Não só na área rural, mas na área comercial, na área industrial. Ele veio com o objetivo de pegar aquele jovem que está saindo dos programas sociais do governo federal e ficava perdido, sem horizonte. Então, ele veio para fazer a qualificação desse jovem, seja ele de que segmento for, para incluir ele no mercado de trabalho. E por isso que o governo federal, através dos seus institutos federais e através da rede estadual de educação com os convênios, através de instituições municipais e até mesmo através do sistema S, né, do sistema da indústria, do sistema do comércio, o SENAC, a Federação das Indústrias, hoje fazem a grande parceria com o governo federal para a implantação e a expansão dos programas do Pronatec. No caso dessa área da agricultura, junto à Federação das Agriculturas do Brasil, que fazem os cursos de aperfeiçoamento, de preparação dessas pessoas para estar incluindo essas pessoas, para estar melhorando e qualificando essas pessoas para colocar na terra com relação ao programa de assentamento. Na área comercial, a mesma coisa, na área industrial, a mesma coisa. Esse é o objetivo do Pronatec, que hoje já está oferecendo curso para milhões de brasileiros. Deputado, ainda no âmbito parlamentar,
O que há hoje de discussão em torno da reforma agrária? O que é atualíssimo hoje no Congresso Nacional quanto à discussão de reforma agrária? O que nós temos mais recente é a medida provisória 636, né? Que é a medida provisória que dá o perdão de uma boa parte das dívidas dos assentados da reforma agrária brasileira desde 1985. E esse assunto nós poderíamos passar a discutir a partir de agora, juntamente aqui com o presidente do INCRA. Eu sou o presidente da comissão mista dessa medida provisória. Ela é composta por senadores e deputados. O senador Wellington Dias, ex-governador do Piauí, do seu estado, é o relator dessa medida provisória. Eu tive o privilégio de ser escolhido pelo meu líder para ser o presidente desta medida provisória. Estamos já em fase final já de votação, já fizemos as audiências públicas, porque a pessoa que vive endividada, ela não tem sossego. Muita gente nem dorme, só preocupada pensando nas dívidas. Então, se essas pessoas, a partir de agora, passam a ter a diminuição, o rebate nessas dívidas, ou até mesmo o perdão total nessas dívidas, elas estarão abertas para fazerem novos acessos ao crédito, para abrir os horizontes para novas conquistas, para as novas buscas. Esse é o objetivo dessa medida provisória que, no meu ponto de vista, veio para melhorar a vida de milhões de brasileiros da reforma agrária. Assentados é o termo que se usa para pessoas que já foram beneficiadas com a reforma agrária, não é isso? Exatamente. E já tem assentados com dívidas? Então, nós quero primeiro fazer um registro e parabenizar o deputado Júnior Coimbra e o senador Wellington Dias pela condução da medida provisória dentro do Parlamento Brasileiro. Nós fizemos debates de alto nível dentro do Congresso Nacional, que vem aprimorando a proposta inicial levada pela presidenta à Casa Parlamentar do nosso país. Nós, na verdade, quando levamos a medida provisória 636 para o Congresso, nós já estávamos tratando da própria história da reforma agrária no Brasil. Porque nós estamos aqui resolvendo a questão de endividamento de agricultores desde 1985, desde o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, ainda na época do presidente Sarney, né? Então nós fizemos um processo de identificar a questão das dívidas das famílias assentadas com crédito junto ao INCRA, né? E resolver a questão do passado. Então vou lhe dar dois exemplos bem significativos. Um deles, o cidadão recebeu a casa, né? Ele recebeu um financiamento do INCRA para fazer a casa dentro do lote do assentamento. Quem recebeu até R$10 mil para fazer a casa, isso de 1985 para cá, né? Vai pagar apenas 4% desse valor, ou seja, vai pagar um pouco mais de R$422, podendo parcelar em 4 vezes. Isso está nesta MP? Isso está na medida provisória, que são as mesmas condições das famílias hoje mais pobres que conseguem acessar o programa Minha Casa Minha Vida. Então esse é um exemplo bastante significativo, são quase 1 milhão de contratos feitos dentro do INCRA para fazer casa dentro do assentamento que estão sendo beneficiadas com a medida provisória. Outra medida importante é que o INCRA, quando a família chega na terra, né, o INCRA dá esse financiamento da casa e dá um financiamento para começar a produzir. A medida provisória prevê o seguinte: quem pegou também até R$10 mil, não precisa pagar essa dívida. Só para você ter uma ideia, isso também já vai para 1 milhão de famílias, que esse é o tamanho da nossa reforma agrária. Para você ter uma ideia, hoje nós temos praticamente 88 milhões de hectares, é 10% do território brasileiro, com populações que vivem em assentamentos ou criados pelo INCRA, ou criados por governos estaduais e reconhecidos pelo INCRA, porque na Constituição também prevê que as terras públicas têm que ser destinadas para a reforma agrária prioritariamente, e que o INCRA leva para essas famílias todas as políticas públicas que ele daria para um assentamento criado por ele próprio. Então a medida provisória também prevê essa iniciativa bastante importante de limpar as dívidas dos agricultores. E outros dois temas importantes que estão na medida provisória é a questão de uma nova linha de financiamento para a reforma agrária, mais facilitada, mais clara, transparente, acesso a um cartão que a família vai receber o recurso para poder desenvolver a sua produção, e o acesso ao reconhecimento do direito constitucional ao título da terra. Então, hoje nós temos condições de discutir titulação da terra porque as pessoas estão chegando na terra, né? Que é um tema que até então, na reforma agrária, não aparecia.
né? Quer dizer, é um tema que aparece mais recentemente porque as pessoas estão na terra e elas estão querendo o seu título de propriedade para o quê? Pegar um financiamento do banco, melhorar a sua casa, fazer melhorias na sua propriedade e que esse é o momento que a medida provisória nos dá oportunidade. Poder ter acesso a outras linhas de crédito que não são as oferecidas pelo Deputado, e qual é o perfil das pessoas que se encaixam aí, que serão essas beneficiárias desta nova reforma agrária, que segundo essa medida provisória, que tipo de pessoas, qual o perfil delas que podem dizer, nossa, eu me encaixo ali, eu sou alguém que quero entrar nesse novo... É o público da reforma agrária brasileira mesmo, né? A população de baixa renda, que não é funcionário público, que não tem empresas e que está cadastrado nos programas para inclusão, para acesso à terra. Os próprios acampados das margens das rodovias, você quando passa aqui na região norte do Brasil, você vê muitos acampamentos, mesmo em outras regiões do Brasil. Tantas partes do muitos Brasil acampamentos. Essas pessoas são as pessoas que estão à espera da inclusão, da inserção na terra. Então, esses são os clientes. Os beneficiários das dívidas são os já assentados, né? Os que já estão Quantos são esses aqui. hoje que estão com dívidas? Então, nós estamos trabalhando com um volume de famílias a serem beneficiadas de mais de 1 milhão de famílias. Né, mais de 1 milhão de pessoas que estão com dívidas. Famílias, 4 milhões de pessoas que estão nos assentamentos e que estão sendo beneficiados pelas medidas da medida provisória 636. Entendi. As pessoas, segundo, voltando à primeira pergunta, quanto ao perfil delas, elas necessariamente devem viver numa localização, por exemplo, de pouco acesso, ou alguém que tem que ter um nível econômico e social baixo e que viva em determinada região? Não, as medidas que nós estamos levando para as famílias, elas beneficiam todas as famílias que vivem nos assentamentos, independente da localização, independente do estado, independente da condição da família, né? Essas medidas elas estão sendo beneficiadas, estão sendo levadas para todos os beneficiários do programa de reforma agrária. Eu não estou falando só da questão das dívidas, não, do refinanciamento, não. Eu estou falando desses agora que podem se inscrever. Dos novos? Dos novos. Não, no caso dos novos, nós estamos priorizando, como eu já fiz referência anteriormente, agricultores que, né, estão demandando o programa de reforma agrária e que estão cadastrados no cadastro único dos programas sociais do governo federal. Quando o INCRA localiza um imóvel que é passível de desapropriação, a presidenta decreta, nós avaliamos o imóvel, indenizamos o proprietário e a justiça dá o imóvel para o INCRA chama o número de famílias que é possível assentar naquele lote que estejam nesse cadastro. Perfeitamente. Portanto, quem agora nos acompanha e que se inscreveu ou que não se inscreveu, ouvindo o nosso programa agora, e acha que se enquadra nesse perfil, a pessoa pode perfeitamente procurar sua inscrição e procurar saber mais. Na verdade, o que nós trabalhamos junto com as prefeituras, nós trabalhamos com também um elenco de prioridade, porque como eu fiz referência anteriormente, a situação do Brasil mudou, principalmente na questão rural e também na questão do acesso ao emprego urbano, né? Muitas famílias que hoje a gente verificava na década de 90, né, como demandantes da reforma agrária, no auge das lutas, né, pela reforma agrária, hoje estão trabalhando no meio urbano, estão com emprego, né, com algum grau de tranquilidade. Já não são mais interessadas. Há hoje um desinteresse? Não diria que é um desinteresse, mas que a condição do Brasil hoje viver uma situação de baixo desemprego, ela contribui muito à diminuição da pressão pela reforma agrária. Porque não adianta nós também fazermos a distribuição da terra e não ter para quem distribuir. Né? Então nós estamos trabalhando numa lógica em que nós temos ainda alguns acampamentos de reforma agrária espalhados pelo Brasil. Diria que hoje a gente está concentrando o nosso esforço em 313 municípios, né, que concentram praticamente 80% dessa demanda de famílias acampadas. O Brasil tem mais de 5.600 municípios. Então, o nosso foco está sendo resolver essa demanda mais emergencial pela reforma agrária, que são famílias que ainda insistem lá. Geralmente, o município tem uma condição de desemprego maior. Aconteceu alguma coisa recentemente lá e criou uma situação. Municípios que sofreram êxodo rural, em que você tinha lá uma infraestrutura importante e que a população foi saindo. Então, são regiões onde nós estamos direcionando o trabalho da reforma agrária. Tá bem.
No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre essa questão da reforma agrária, trazendo ainda outros detalhes importantes. Como se cadastrar? O senhor falou nas prefeituras, é a melhor forma. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes ainda no próximo bloco.